Estamos acompanhando o discurso de Nicolás Maduro para um terceiro mandato na Venezuela. 12 anos, ele já está à frente do país, da América do Sul, e agora com a expectativa de ser o presidente mais longevo da história do país, 18 anos. Américo Martins, eu destaco alguns pontos desse início de discurso. Atuaremos contra todos os imperialismos. Seguiremos adiante com a força de um furacão e garantiremos a paz e a soberania nacional. É importante localizar quem está nos assistindo. É uma eleição contestada. Estamos falando de um ditador, de alguém que não apresentou as atas de votação das eleições, de alguém que perseguiu quem militou, ou pelo menos quem foi às ruas, contra a gestão dele. O Caio Junqueira traz um número de quase 2.000 pessoas presas. É um país que teve cerca de 7 milhões de pessoas que o deixaram por causa do governo de Nicolás Maduro. É um cenário difícil. E aí é interessante, viu, Américo, eu gostaria que você citasse um pouco do teatro dessa cerimônia. Antes de começar, chega Daniel Ortega, outro ditador da Nicarágua, e dá um abraço fraternal. No meio do discurso, o Maduro diz: será que o áudio está funcionando? Que os representantes de Xi Jinping na China e de Vladimir Putin na Rússia estão ouvindo? Ou seja, é uma tentativa e um teatro dele de dizer que ele ainda tem algum tipo de apoio internacional. Exatamente, Uribe. É uma tentativa de mostrar que ele não está completamente isolado. Muito boa tarde para você, todo mundo que nos acompanha aqui no Bastidores. Uribe, esse discurso do Maduro, que provavelmente vai ser um longo discurso, ele adora falar, assim como o antecessor dele, o Chávez também adorava, ele vai repetir muito essa retórica bolivariana, como ele diz, criticando o imperialismo, criticando os países que não aceitaram os resultados dessa eleição, que, como você muito bem colocou, tem indícios muito claros de que foram fraudados para dar a vitória a ele. E ele vai tentar, como tentou já, mostrar que não está completamente isolado. Mas é muito importante, Uribe, a gente levar em consideração algumas informações. Em primeiro lugar, ele já está há 13 anos no poder agora, e nesses 13 anos a Venezuela só ficou mais pobre, mais desigual e com grandes problemas sociais, políticos e econômicos. Não existe nenhum sinal de que isso vai mudar na Venezuela, muito pelo contrário. Quando ele fala em seguir em frente como um furacão, você pode fazer uma leitura que ele vai seguir em frente dentro dessa linha do autoritarismo dele, ignorando a oposição, ignorando a vontade do eleitor da Venezuela, atropelando direitos civis, direitos humanos no país. E ele está cercado desses países que o apoiam, que são todos autocracias. Então, você mencionou o Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, basicamente também um ditador na América Central. Nós temos o presidente de Cuba também comparecendo nessa cerimônia, dois países muito próximos, inclusive Cuba por muitos anos foi dependente do petróleo da Venezuela, e esses gestos a outros dois países são muito autoritários, Rússia e China, que são dois países, a gente já discutiu muitas vezes isso aqui no Bastidores, são dois países que vão dar, infelizmente, uma sobrevida ao regime do Maduro, porque ele vai poder contar com recursos econômicos dos dois países e vai continuar tentando sobreviver no cenário internacional dessa forma. Então, é um dia que marca aí, infelizmente, de maneira muito negativa, a história da Venezuela, porque poderia ser um dia de celebração da democracia se as eleições tivessem sido limpas. Não foram, nenhuma ata foi apresentada pelo governo, ele ignorou todas as manifestações da oposição e está fazendo esse grande teatro para a população da Venezuela, tentando mostrar que está tudo normal, tudo tranquilo, ele está tomando posse em paz, como ele também disse, ele usou essa palavra. Eu garanti que iríamos ter paz e estamos tendo paz. Não é assim que de fato está acontecendo, com esses milhares de opositores presos, com manifestações sendo proibidas, com o candidato da oposição não podendo retornar à Venezuela, ele teve que pedir asilo. Então a gente tem um cenário aqui, com essa posse do Maduro para mais um mandato, um cenário muito provavelmente
de uma ampliação do autoritarismo e da crise econômica, política e social na Venezuela, Uribe. E uma diferença grande da cerimônia de 2009. Eu trouxe algumas presenças naquela altura do campeonato, 2019, desculpa, quando ele tomou posse para o segundo mandato. Você ainda tinha figuras como o presidente da Bolívia, Evo Morales. Você ainda tinha figuras, por exemplo, como a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Agora não. É uma cerimônia muito esvaziada de lideranças políticas, não de representantes de nações do mundo, mas de lideranças políticas. E é interessante, né, Américo, quando a gente olha a simbologia. Quase sempre, quando a gente tem um déspota assumindo o poder, eles costumam recorrer ao passado e figuras do passado e simbolismos para justificar a continuidade do poder. Então, ele citando Simão Bolívar todo momento, citando o que significa a faixa presidencial, os símbolos que ele orna, é algo muito comum de regimes de déspotas. E uma informação: o Brasil está bastante preocupado, tanto é que o ministro José Múcio Monteiro da Defesa me disse recentemente que as tropas brasileiras ainda estão na fronteira. Por quê? Porque tem aquela promessa, né, Américo, de Nicolás Maduro, de invadir a região de Essequibo, na Guiana, que isso pode causar uma crise envolvendo todos os países da América do Sul. Sim, ele continua fazendo essa ameaça, continua tratando Essequibo, que é uma grande parte do território da Guiana, como parte do território da Venezuela, faz muitos gestos ali, inclusive, Uribe, parcialmente para tentar desviar a atenção dos graves problemas sociais e econômicos da Venezuela, tentando arrumar um inimigo externo, que seria a Guiana, tentando se meter numa aventura ali no norte da América do Sul, para tentar desviar muito a atenção dos problemas que os venezuelanos enfrentam. Nesse caso de Essequibo, tem uma curiosidade que a própria oposição não é contra essas manifestações dele, porque é um tema que, de certa forma, une os venezuelanos, embora não exista ali, do ponto de vista da comunidade internacional, nenhuma razão para ele tentar se apoderar dessa parte do território da Guiana, uma parte do território que, inclusive, é muito rica em petróleo. E ele teria interesses econômicos, além desse interesse de tentar desviar a atenção política. Teve um outro simbolismo nessa posse, né, Uribe? Como você falava dos líderes e como os déspotas fazem menções a líderes históricos, ele falou muito também, e vai voltar a falar certamente no discurso, sobre o antecessor dele, o Hugo Chávez. O Hugo Chávez tinha carisma, foi eleito, fez muitas mudanças na Venezuela, acabou se transformando durante o seu mandato também num déspota, também num líder autoritário, mas o Maduro deve tudo, basicamente, ao Chávez. Chegou ao poder porque ele foi ungido pelo Chávez, ele era o protegido do Chávez, que depois teve um câncer, morreu, e ele acabou assumindo temporariamente o Maduro e agora já está se consolidando pelo seu 13º ano no poder. Como você disse, pode chegar a 18 anos, e 18 anos de muito sofrimento, de muitos problemas na Venezuela. E mais uma vez, a gente precisa insistir nesse ponto, Uribe, não existe nenhum sinal de que o Maduro pretende adotar qualquer forma de regime democrático na Venezuela. Pelo contrário, ele está dobrando cada vez mais a aposta nesse autoritarismo. E corre o risco, inclusive, Uribe, de ficar muito isolado, com a exceção desses países mais autoritários, inclusive dentro da América Latina. Muitos países que romperam relações com a Venezuela. E hoje também, a gente em algum momento vamos falar sobre isso, obviamente, tem também uma relação bastante fria com o governo brasileiro e com o governo da Colômbia. Dois governos que são muito importantes para a Venezuela. A gente tem um cenário aqui com esse teatro todo da posse do Maduro, em que ele tenta mostrar que não está isolado completamente, que ele tenta mostrar alguma pompa nessa posse, mas o que nós estamos contemplando aí para o futuro imediato da Venezuela é mais autoritarismo, mais recessão, mais problema econômico, mais problema social e nenhum gesto à democracia, ignorando completamente aí o desejo dos eleitores venezuelanos, pelo menos da maioria deles.